Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo esse vídeo, né, para compensar as aulas. Vou falar dos principais pontos com relação aos contratos, tá? Espero que fique mais tranquilo para vocês entenderem. Eu já enviei um material que é com base nele que tem as minhas aulas. Coloquei esse material, ele traz muito para as questões práticas, questões interessantes para que vocês tenham um entendimento mais tranquilo da matéria. E espero que possa contribuir com o aprendizado de vocês. Vocês devem estar lendo a lei e lendo alguma doutrina para ajudá-los a ter uma formação de opinião e uma mentalidade mais jurídica, e isso vai ajudar vocês no decorrer dos cursos de direito, não necessariamente só da nossa matéria, tá ok? Eu vou dar só uma arrumada ali atrás, naquela janela, e daqui a pouco eu já inicio aqui. Pronto. Já dei mais ou menos uma arrumada aqui, agora vai ficar fácil da gente continuar e vou tocar nos principais pontos, tá ok? De cada contrato vai ser um vídeo teoricamente um pouco mais longo, ou então talvez não, né? Eu tinha tentado já uma outra vez gravar, mas ficou a gravação ruim. Tinha gravado a parte só de empréstimos, que vamos começar agora, girou em torno de uns 15, 20 minutos, então talvez se a gente seguir nesse ritmo, a gente consegue repor os principais pontos de cada contrato, certo? Vamos iniciar então por questão de empréstimo. O que vocês entendem por empréstimo? Bem, empréstimo, quando você olha, quando se fala em empréstimo, por exemplo, nós temos a sensação de que é algo que eu vou dar, certo? E vou ter de volta, certo? Então, os contratos de empréstimos, vamos colocar assim, são contratos que de uma cessão de uma determinada coisa para uma outra pessoa, certo? E essa pessoa vai, consequentemente, devolver. Nós podemos ver no Código Civil essa questão de empréstimos giram em torno de dois tipos de contrato. Um são os chamados comodato, que é o que nós vamos iniciar, e o outro conhecido como mútuo. O que seria o comodato? O comodato seria o empréstimo de uso. Como assim? Empréstimo de uso é quando você tem uma coisa e destina para um determinado um destino final, uma determinada finalidade, aquela coisa para que alguém use com esta finalidade, entendeu? Daí a questão de ser um empréstimo de uso. Isso está inclusive no artigo 584 do Código Civil, que fala o seguinte: comodato não... e outra coisa, né? Sempre um prazo certo para uso e gozo da coisa emprestada, né? Então vamos lá. O comodato, artigo 584, o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e o gozo da coisa emprestada. Ou seja, quando empresto algo, eu, comodante, empresto algo ao comodatário, esse comodatário ele vai ser responsável por todas as despesas com relação a essa coisa. Ele vai ser responsável por todas as despesas. Se fosse um carro, só um exemplo, às vezes os tributos, questão de manutenção, troca de pneu, só um exemplo. Eu estaria fazendo comodato de um carro, dando uma finalidade X para aquele carro, só pode ter essa finalidade, porque é o uso e o gozo da coisa emprestada para aquela determinada finalidade. E essas despesas correrão por conta do comodatário, não do comodante. Ele não pode pedir ressarcimento, certo? Inclusive, outro artigo também que fala um pouco sobre o que seria o comodato é o 581. Fala assim, né? Se o comodato não tiver prazo convencional, então prazo convencional a gente entende como que prazo certo. Então, todo contrato de comodato ele tem um prazo delimitado. Se ele não tiver, diz o artigo 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido. Olha aí, a destinação que eu dei, enquanto for necessário para o uso do bem, para aquela finalidade, permanece o tempo do comodato, certo? Não podendo o comodante, olha só, a proteção é tão grande com relação ao comodato que o comodante ele não poderia
salvo, óbvio, né? Questões de previsão e urgência, né? Reconhecida por juiz, não é simplesmente, é algo imprevisto, vou ter que pegar de volta, não. Tem que ser, inclusive, reconhecido por juiz. Suspender o uso da coisa, olha aí, não pode o comodante suspender o uso da coisa emprestada antes de fim do prazo convencional ou que se determine pelo uso outorgado. Ou seja, emprestei o carro para aquele determinada finalidade e não tive prazo, enquanto durar isso aqui eu não posso pedir o carro de volta, a não ser que seja algo imprevisto ou urgente, reconhecido pelo juiz. Ou, acabado o prazo, aí sim eu poderia efetivar essa restituição, certo? É interessante observar que o comodato, ele, apesar de ser de coisa que possa vir, né, vamos colocar assim, não obrigatório, trazer encargos, isso não significa que esses encargos são uma contraprestação do contrato, certo? Isso se trata mais de uma consequência contratual, da essência contratual. O comodatário, o comodante, vai ceder o bem ao comodatário. Então, este tem todo o ônus, certo? No contrato para com aquele. Esse vai ter que devolver a coisa? Vai, mas isso é consequência. Ele vai ter que manter o bem funcionando adequado para que tenha aquela finalidade? Vai, mas isso não é contraprestação, isso é consequência. Então, não existe uma contraprestação, trata-se de um contrato unilateral, isso é importante. Inclusive, isso é uma das coisas que até difere de outros tipos de contrato, como nós vamos ver um pouco mais à frente, certo? E o que vai definir exatamente o que é o comodato é o artigo 579. Nós vimos alguns aspectos importantes que nós vimos falando, mas o que vai efetivamente definir o que é o comodato é o artigo 579 do Código Civil. Diz o artigo 579, o comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível. O que vocês entendem por coisa não fungível? Vamos lembrar lá do direito geral, direito civil geral, né? Lá no segundo semestre, terceiro semestre, não sei. Acho que talvez segundo semestre, no caso aqui da Nassau. Esse não fungível significa que é um bem que não pode ser substituído por outro. Não pode ser substituído. Se eu der o carro tal, placa tal, chassi tal, eu individualizei esse carro, ele não vai ter outro carro com o mesmo chassi. Não vai. Não vai ter um outro carro com a mesma placa. Não sei que seja clonado, é uma ilegalidade, o que gera problemas. Não é possível isso. É um bem não fungível, certo? Então, dessas considerações iniciais que nós já tivemos, podemos classificar da seguinte forma o contrato de comodato. É um contrato unilateral, como já falamos, real, que envolve coisa, gratuito, como já foi dito aqui pelo próprio artigo 579, é um empréstimo gratuito. Comutativo. Comutativo, a gente não faz muito sentido falar nisso, né? Signalagmático. Também não faz muito sentido signalagmático, né? Solene. Não existe uma necessidade de uma solenidade contratual. Ele apenas deve preencher os requisitos conforme está na lei, não precisa de uma formalidade mais apurada. Execução instantânea, sim, emprestei, já está feito a cessão o empréstimo por meio de comodato, certo? E tem os demais elementos contratuais, como a legitimidade, entre outras coisas, certo? Vamos ver o artigo 580, para ter mais ou menos uma ideia de quem pode emprestar, porque isso é importante, né? Os tutores, curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios, de terceiros alheios, né, que não pertencem ao meu patrimônio, não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Olha só, essas pessoas não podem dar em comodato os bens que lhes são confiados, salvo a autorização especial. Precisa dessa autorização. Se não tiver essa autorização, existe um excesso no exercício de sua função, podendo gerar até responsabilidade. Vale lembrar que essa coisa fungível, ela pode ser tanto móvel como imóvel, tá? Não existe um apego
a ser apenas imóvel, a ser apenas móvel, tá ok? Isso é interessante se configurar e verificar. Por meio desse material que eu forneci a vocês, aí seria interessante vocês olharem a questão das obrigações do comodatário, as obrigações do comodante, certo? Isso tudo são questões importantes dentro dessa parte contratual. Vamos olhar aqui algumas circunstâncias, riscos aí que vocês também olham. Creio que, de uma forma geral, essas são as partes mais importantes do contrato. Acho que os demais vocês podem ler, porque são questões meio mais simples, né? De ver quais são as responsabilidades do comodante e do comodatário. Tá? Então, encerramos o comodato. Qual a diferença, então, do comodato para o mútuo? Mútuo, meus caros, mútuo é o empréstimo gratuito de coisa fungível. Essa é a grande distinção entre os dois. Um é de coisa não fungível, comodato. Coisa fungível, mútuo. Olha só, e isso é extremamente importante para que vocês possam entender o andamento desses dois tipos de contratuais e suas divergências, né? Diz-se que o mútuo é de coisa, enquanto que o comodato é um empréstimo de uso, o mútuo seria um empréstimo de consumo. Isso é uma distinção doutrinária, mas que às vezes gera um pouco de confusão, porque a gente acha que, lembrando lá do direito geral de ainda, né, sobre o que é, como é que eu posso dizer, produtos perecíveis, são consumíveis, etc. Mas não é bem por aí não, existem algumas circunstâncias que nós vamos verificar agora. Inclusive existir mútuo de coisa não consumível. Olha só, coisa não consumível. Ah, mas ele está falando que é bem consumível, é um contrato de bens de consumo. Mas não necessariamente pode envolver também bens não consumíveis, por isso que traz às vezes um pouco dessa confusão. Mas a gente vai fazer aqui direitinho para que vocês possam entender. Vamos analisar o artigo 586, certo? O artigo 586 fala o seguinte, né? O mútuo é o empréstimo de coisa fungível, ou seja, o mutuário, né, é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Ou seja, como não existe necessariamente a obrigação de devolver a própria coisa, pode ser aquela mesma coisa, desde que tenha o mesmo gênero, a mesma qualidade e a mesma quantidade. Se foi que seja da mesmo tipo, é um carro, ver aqui o que mais, gênero, tal, qual a marca, alguma coisa assim. Não significa necessariamente que eu tenho que entregar o mesmo objeto, que é diferente do comodato, que traz exatamente aquele objeto não pode ser substituído, não fungível. Já no mútuo existe essa questão fungível, inclusive dinheiro pode ser objeto desse tipo de contrato. Olha só. O artigo 587, inclusive, fala isso, né? Este empréstimo, né, que é o mútuo, transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário. Então, o mutuante empresta a coisa ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Entreguei a coisa, se perder, se quebrar, tudo isso corre por conta do mutuário, não do mutuante. Inclusive, não pode nem pedir ressarcimento, assim como o comodato, ok? Outra circunstância é a questão da temporariedade, ou seja, todo contrato de mútuo, diferente do que vimos no comodato, que existe um período de uso, né? Aqui não, aqui existe um diferencial. Artigo 592 diz 3 tipos diferentes de prazo. Quais sejam? Vamos lá. Não tendo convencionado expressamente o prazo do mútuo será: inciso 1º, até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura. Então, já temos um período da próxima colheita. De 30 dias, inciso 2º. De 30 dias
pelo menos, ou seja, pode ser até um pouco mais, desde que esteja convencionado. Se for de dinheiro, olha aí, quando envolve dinheiro, pode ser de 30 dias, pelo menos 30 dias, vamos colocar assim, né? Inciso terceiro, de espaço, do espaço de tempo que declarar o mutuante. Olha aí, quem tem que declarar é o mutuante, o prazo que vai ficar com a coisa. Se for de qualquer outra coisa fungível. Olha só, quando for outros tipos de produto, é possível que o mutuante tem que falar o prazo que vai ficar, para evitar problema. É importante ressaltar também que o mútuo produz efeitos a partir da sua tradição. Quando eu entrego a coisa, existe correndo a tradição, começa o contrato de mútuo a produzir seus efeitos. Quando envolver questões de risco, essas coisas, isso aí eu creio que vocês podem, que esteja trazendo um pouco mais à prática, né? Então isso aí vocês podem dar uma analisada em casa, vamos dar um pulinho um pouco aqui, certo? Existe a unilateralidade, existe a gratuidade e onerosidade. Por que gratuidade e onerosidade? É uma coisa estranha, né? Parece ser contraditório, porque se trata de um contrato gratuito. Entretanto, essa questão de onerosidade que ele está se referindo não é uma questão também de contraprestação. É dos efeitos que esse contrato pode trazer. Exemplo, como nós falamos lá no artigo 500 e... deixa eu voltar aqui só para ver o número do artigo. 587, né? Cuja conta correm todos os riscos. Se correm os riscos por conta do mutuário, então existem efeitos do contrato, certo? Então, esses efeitos podem ser uma certa onerosidade pela manutenção da coisa, como é que você vai fazer, os custos, etc. Isso não é uma contraprestação, mas traz uma certa onerosidade para a pessoa que recebe aquela coisa gratuitamente, entendeu? Por isso que se trata de um contrato gratuito, potencialmente oneroso, porque pode vir trazer encargos e outras circunstâncias que sejam previstas contratualmente, né? Tanto é que o artigo 591, ele disse o quê? Destinando-se o mútuo a fins econômicos, olha só, presume-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o artigo 406, permitida a sua capitalização anual. Tá ruim, quase que não sai, hein? Então, ainda que seja de mútuo, o mútuo seja algo gratuito, é possível, como existe uma destinação econômica, é possível haver essa possibilidade de atualização monetária e capitalização. Isso deve estar devidamente registrado no contrato. Então, podemos fazer o quê? Qual a classificação? Unilateral, real, gratuito, né? Apesar de poder ter efeitos onerosos. Comutativo, não faz muito sentido falar em comutatividade nesse contrato. Sinalagmático, também não faz muito sentido não. Solene, não existe uma solenidade específica prevista em lei, então pode ser feito por meio particular, não existe problema, desde que preenchido alguns requisitos que dê segurança jurídica. Aí não existe tanto problema, certo? E a execução é instantânea, exatamente com a devida tradição da coisa, ok? Existem outros elementos aqui que nós vamos ver, né? Os elementos desse contrato de mútuo. Se vocês forem ver, só pode ser o mutuante aquele que é proprietário da coisa, certo? Isso aí está escrito no material que eu entreguei a vocês. Tem outros aspectos como as obrigações do mutuante, do mutuário. Existe inclusive o artigo 588 que diz o seguinte, né? O mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Olha só, então, importante ver essa questão da capacidade também do mútuo. Pode ser feito? Pode, a menores. Mas aí precisa de autorização, precisa exigir uma certa, não vou dizer restrição, mas uma possibilidade de segurança jurídica, né?
Inclusive esses mútuos, esses juros, né, que é possível falar, que nós vimos no 588, eles podem ser compensatórios ou moratórios. Isso vai estar lá no material, acho importante vocês darem uma lida. Não é difícil a distinção, mas é importante que vocês saibam para evitar confusão, porque isso cai muito em prova e também ajuda vocês a fixar, né? Só para vocês entenderem quais são as espécies de juros. Juros compensatórios, certo? Que compensam, remuneram a cessão do capital. E os juros moratórios, que é pela restituição, ou seja, são devido à retribuição pela indisponibilidade do capital. Quando eu incido o capital a vocês, eu fico indisponível dele. Então, existem esses juros moratórios, que eu preciso devolver meu capital, certo? E os compensatórios, que retribuem a minha cessão a vocês. São esses dois tipos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me mandar pelo WhatsApp. Faço questão de recebê-los e tirar as dúvidas que forem necessárias. Bem, esses foram os principais aspectos do mútuo, certo? Creio que qualquer detalhe a mais, vocês podem olhar no material, e é importante que vocês leiam a lei e a doutrina, tá? Para vocês estarem sempre acompanhando. Vamos agora falar um pouco sobre o contrato de depósito, ok? Mas antes de falar do depósito, é interessante falar uma coisa que é importante, né? Qual a diferença, então, seria do depósito da doação para o mútuo? Simplesmente a possibilidade de restituição da coisa. A doação eu entrego e é seu. Não existe nenhuma obrigação de você me restituir porque houve uma doação. Quer coisa móvel como imóvel. Já quando existe um contrato de mútuo, existe a mesma disponibilidade que eu terei que suportar uma única pessoa, por isso que é unilateral. A pessoa se disponibiliza de uma parte do seu patrimônio, entregando a outro. Só que esse outro, depois de um certo prazo determinado, deve me restituir. É a única diferença. Acho que é simples e fácil vocês conseguirem compreender. O que me pertine aos contratos de depósito, né? O depósito ele é o que? A entrega de uma pessoa entrega a outra, né, um bem móvel, para que este guarde, certo, esse bem móvel, e que faça a devolução, restitua, né, no devido prazo, quando a outra pessoa assim o requerer. Ok? É interessante vocês verificarem isso, porque isso faz toda a diferença. Inclusive, o artigo 627 dá uma base para nós aqui. Diz o artigo 627. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Ou seja, até quando o depositante, aquele que entregou a coisa, requeira de volta. Veja só, enquanto que nos outros, o mutuante ou comodante, o mutuário ou comodatário, ele tem que dar um prazo e restituir a coisa, quer pela questão do uso, quer pelo o aspecto mútuo, né? Que é a questão do consumo. Aqui não. Quem vai dizer, quem vai entregar é a parte, quem vai requerer a coisa é a mesma parte que cedeu. Ao outro cabe apenas a guarda. Olhem só, isso é interessante. Então, qual é a causa do contrato de depósito, né? Ai, meu Deus. Trata-se exatamente de custódia de coisa alheia. Ou seja, a pessoa vai reter e guardar aquela coisa que pertence a outro. E esse outro vai reclamar e naquele tempo eu preciso fazer ressarcimento da coisa da melhor forma possível, né? Restituindo a coisa como ela estava quando depositada. Claro, alguns aspectos podem cair, como a deterioração da coisa natural, etc. Mas eu preciso restituir a coisa da melhor forma possível, pela manutenção e etc. Quando a coisa é entregue aos cuidados do depositante, quer dizer, o depositante entrega a coisa ao depositário, então o depositário apenas guarda, tem o direito de guarda, ele não pode usar a coisa. Não poderia, isso até faz uma diferença entre os contratos, por exemplo, de depósito com o de comodato, por exemplo. Entenderam? E o prazo, com relação ao prazo
depósito, o artigo 633 traz alguns aspectos interessantes. Por exemplo, ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário, a pessoa que tem a coisa, né, que foi entregue a coisa, né, entregará o depósito logo que se lhe exija, salvo se tiver o direito de retenção, a que se refere ao artigo 644, se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender execução notificada ao depositário, ou se houver motivo razoável para suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida. Nesses são aspectos excepcionais com relação à possibilidade de retenção da coisa depositada. Olha só, isso é importante para entender que existe a possibilidade de oposição. Nos outros que nós vimos, não existe. Não posso opor, porque era uma responsabilidade minha com relação ao comodato e o mútuo. Aqui não, existe essa possibilidade. E vejam só, ainda tem isso. Tem um caráter gratuito o contrato. Vamos ver o artigo 628, caput. O contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção entre as partes. Olha só, se houver convenção em contrário, se as partes acertaram uma forma de trazer o contrato, de remunerar, se não houver essa possibilidade, ele é gratuito. Se resultante de atividade negocial ou se o depósito, se o depositário o praticar por profissão. Então, se eu sou, pronto, não sei se vocês vão lembrar, existem algumas empresas aí em Fortaleza que trazem aspectos de depósito, onde eles guardam coisa, box, não sei o que, box, eu esqueci o nome agora. Tem na Washington Soares, eu lembro. Então, eu lembro onde mais tem, acho que tem na BR também, na BR-116, aí na região de Fortaleza, que são pessoas que recebem as coisas e depositam. É igual mais ou menos o estilo americano, onde eles contratam containers para guardar coisas, certo? Então existe pessoas que usam isso de forma profissional. Nesses casos, existe a possibilidade de remuneração. Se não houver uma questão profissional, uma atividade negocial, ou uma convenção, um acerto entre as pessoas, o depósito é gratuito. Interessante isso. E é importante notar essa diferença, ok? Lembrando que essa coisa que é entregue é um bem móvel, artigo 627, como nós havíamos lido. É um depósito de bem móvel, não é um depósito de bem imóvel, é diferente, ok? É diferente, por exemplo, do depositário fiel lá, questão judicial, etc. É parecido apenas às circunstâncias. Mas aqui não, é uma questão civil, não necessariamente de responsabilidade ou então de imposição de um encargo, como acontece nas questões processuais. E é interessante que o contrato de depósito, artigo 645, diz o seguinte, que o depósito de coisa fungível, como nós vimos lá no mútuo, né, em que o depositário se obriga a restituir objeto de mesmo gênero, qualidade e quantidade, regular-se-á pelos dispositivos acerca do mútuo. Olha só, por isso que é interessante que nós vimos primeiro o mútuo, para depois adentrar nessa questão contratual. Senão haveria um pouco de problema, por isso que eu fiz algumas, eu tinha informado a vocês no vídeo passado, né, que era importante mudar um pouco a forma de nós termos os contratos. Por isso que eu estou seguindo essa lógica aqui desse material que eu entreguei a vocês. Espero que a Najori tenha entregue. Interessante que ainda que se possibilite ser regulado como o mútuo, se regula nesse aspecto aqui. Não é que vai ser igual ao mútuo. Eles se diferem. Tá ruim aqui o negócio, porque são... Ai, tá frio.
Agora não sei quantos graus, mas hoje acordou com 9 graus de novo. Só o filé. Vou pular alguns aspectos aqui com relação, por exemplo, às obrigações, certo? Espero que vocês deem uma lida, artigo 35, 629, tanto no material como também na doutrina e na lei, tá? Procurem seguir essas circunstâncias aí, para que vocês possam ter um entendimento geral. Não quero entrar nesses aspectos porque são questões simples, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? As obrigações do depositante. Agora vamos ver a classificação. Classificação. Podemos entender que o contrato de depósito é unilateral, podendo ser bilateral, quando oneroso, né? Naqueles aspectos lá de profissional que eu havia dito. Se bem que a maioria dos casos hoje em dia, questões negociais, né? É mais o bilateral, mas ele tinha esse condão unilateral. É real, certo? É gratuito, segundo seguindo aquela regra da lei, né? Podendo também ser oneroso. Se for oneroso, é comutativo, tá? Não só lei, não existe um regramento que diga como deve ser esse contrato, desde que ele atenda aos aspectos de formalidade, que você entenda, né? As partes e tudo mais, né? Dos contratos em geral. Não existe uma formalidade, por exemplo, da compra e venda, que tem que ser em escritura pública, algo assim. É assim que eu quero que vocês entendam a questão de que é solenidade. Se bem que vocês fizeram o trabalho, vocês devem saber. Artigo 646, né? O depósito voluntário provar-se-á por escrito. Então, é importante que seja feito por escrito, certo? Por isso que é importante a questão da... Não é uma solenidade, mas está escrito. A sua formalidade, vamos colocar assim, né? E essa circunstância a gente está falando com relação aos aspectos de depósito voluntário, tá? Porque mais à frente não se vê a questão dos depósitos necessários. Depósito necessário, aí vocês podem dar uma lida também, tá? Essa classificação que eu dei inicialmente, até falando do 646, é do depósito o depósito voluntário. Do depósito necessário, a gente vai ver agora qual é a classificação. Leiam as outras coisas, tá bom? Importante. O depósito necessário normalmente ele decorre de uma obrigação legal, certo? Conforme se vê isso no artigo 647. Também acho que o 649 dá uma facilidade de vocês compreenderem isso. Existem aspectos de exclusão de responsabilidade, que eu espero que vocês deem uma lida. E é interessante isso daqui que eu queria colocar para vocês. Artigo 648, parágrafo 1. Essas disposições aplicam-se outrosim aos depósitos previstos no artigo 647.2. Isso aí é lá nos artigos que falam sobre os tipos de depósito, né? Podendo estes certificar-se por qualquer meio de prova. Olha só, então isso aqui também é aplicável, os depósitos necessários, aos contratos do 647.2. Qual é o do 647.2? Bem, é o seguinte, o 647.2 são aqueles que se efetuam por meio de alguma questão de calamidade, de incêndio, de inundação. Então, nesses aspectos assim, existe, deve-se incidir esse tipo de contrato, essas disposições aqui do depósito necessário, certo? O artigo 651 também fala o seguinte: o depósito necessário não se presume gratuito. Olha só, não se presume, enquanto que o outro exija uma certa presunção, desde que não seja provado ou escrito de outra forma. Se for em branco, né, não existia algo expresso, é possível se entender como gratuito. Aqui não, o depósito necessário não se presume gratuito. Na hipótese do artigo 649, por exemplo, né, a remuneração pelo depósito está incluída o preço da hospedagem. Questão mais profissional, negocial. Existem outros tipos de depósito, por exemplo, depósito de figuras, depósito de estabelecimento de veículos, exploração comercial de estabelecimentos. Isso aqui tudo está com vocês, tá? Que é exatamente até que vai gerar um pouco aquela circunstância da responsabilidade de estacionamentos. Vocês vão entender depois. Até o nosso amigo Márcio Roner, ele tem algumas experiências sobre isso. Temos o fundamento aqui do contrato de custódia.
Isso aí eu queria que vocês dessem uma lida. Depósito em alienação fiduciária em garantia, depósito judicial, depósito bancário, tá? Leiam isso daí, que eu acho que são praticamente, em aspectos gerais, isso que eu falei a vocês é o mais interessante, tá ok? Deixar algumas súmulas que quando eu levo para o aspecto prático, tá? Saindo do mandato, saindo do depósito e entrando no mandato. O que é mandato? Mandato é outro tipo de contrato. O artigo 653 ele diz mais ou menos o que é o contrato, o mandato, né? Fala o seguinte, definição legal. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Olha só, a procuração é o instrumento do mandato. Olha aí, que um pouco a gente pode até lembrar da procuração do advogado. Apesar de procuração do advogado tem alguns é um mandato diferente. Aqui você concede esses poderes para administrar concede esses poderes para, como ele diz aqui, né, praticar atos e administrar interesses. O advogado está distrito a questões processuais. Aqui não, trata-se inclusive de questões patrimoniais, mas isso aqui tudo tem que estar descrito conforme e bem direitinho no mandato, no instrumento de procuração, certo? É exatamente aqui que nós entramos nessa mudança nessa diferença, né, do que é mandato e representação, certo? O mandato, a representação é o que está realmente adstrito ao que o advogado desempenha, né? Até aqui no matéria que eu entreguei a vocês, eu escrevi assim. Representação vem de representatio, que quer dizer apresentar-se em lugar de outrem, fazer as vezes de outrem, agindo e fazendo com que os efeitos jurídicos e econômicos do negócio celebrado por seu intermédio recaiam diretamente na esfera jurídica do substituto. Então eu estou me fazendo na presença da pessoa e tudo que eu fizer vai recair na questão patrimonial ou imaterial, né, da pessoa. Perdão. Tá ok? Existem 3 tipos de representação. Por exemplo, existe a representação para legal, que é que substitui o incapaz. A judicial, que é dentro do juízo. E a voluntária. Certo? É da voluntária que o mandato se aproxima mais, não das outras, certo? Desses 3 tipos de representação, a voluntária é que o contrato de mandato mais se aproxima, mais se aproxima. Inclusive, a doutrina nacional, ela tem dito que não existe até contrato de mandato sem representação. Tá inserida dentro do contrato essa ideia de representação, certo? Um exemplo disso, acho que até está escrito aqui, é Washington Monteiro de Barros, tá? Mas isso não é unanimidade, existem divergências nesses aspectos. É interessante que vocês deem uma lida, que vai trazer um pouco do histórico dessa relação, né, de representação e mandato. Existem pessoas que não aceitam, existe até uma confusão que a lei traz, né, no artigo 653, que diz, por exemplo, que a exigência de procuração como instrumento de mandato, artigo 653 do Código Civil, certo? E aí, as divergências do direito, né? Então, podemos dizer, né, que a causa é exatamente a questão de praticar atos jurídicos e a administração de interesse em nome de outrem. Isso é o objetivo, a causa do contrato de mandato, tá ok? Os contratos de mandato, eles podem ter até um caráter gratuito
originário, né? Originalmente eles são gratuitos, mas pode ter também um viés remuneratório, tá? E aí quando ele é gratuito, ele é unilateral, e quando ele é remuneratório, ele é oneroso e bilateral, tá certo? Porque existe a contraprestação. Elemento, capacidade das partes, né? Para representar, não pode ser menor, tem que ser uma pessoa que tem a sua capacidade adequada, né? Conforme o Código Civil, lembrando até inclusive das alterações que foram feitas no Código Civil, né? Sobre capacidade. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde a que tenha a assinatura do outorgante. Olha só. Isso é o artigo 654. Artigo 666. Ó, o maior de 16... Não, isso aqui eu acho que até tá... foi alterado, né? Porque fala mais ou menos o seguinte, né? O maior de 16 e menor de 18... Deixa eu olhar aqui, só um minuto. A lei fala até assim, né? O maior de 16 e menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores, certo? E aí é onde eu quero mostrar para vocês a mudança, né? Porque, de acordo com a lei, mudança tem que acontecer em 2015, são incapazes relativamente de certos atos de maneira a exercer, né? Os maiores de 16 e menores de 18, ébrios, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, e os pródigos, certo? Então, essa aquele artigo ele permanece em vigor devido a essa mudança. A mudança que houve, na verdade, foi em cima dos incisos 2 e 3, que foram alterados aí em relação ao seu texto, tá? E o artigo 3º também foi alterado, considerando apenas absolutamente capazes as pessoas com vida civil menor de 16 anos, certo? Importante a gente colocar isso aqui, né? Apresentar a alteração feita em 2015, apesar de ser há algum tempo, né? Mas atualizá-los e trazer um pouco nessa ligação. Vamos dar alguns pulos aqui, né? Artigo 661, 661. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Olha só, poderes gerais, necessidade de poderes especiais. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros atos quaisquer que exorbitem a administração ordinária, que é exatamente essa questão ordinária, né, de atos gerais, depende a procuração de poderes especiais e expressos. Olha só, especiais e expressos. Parágrafo 2º. O poder de transigir não importa o de firmar compromisso. Transigir não está incluído necessariamente o de firmar compromisso, tá? Artigo 656, 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Só que aí tem a questão de comprovação, etc, né? Mas pode ser. Opera-se 653. O mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Então, tá vendo que a procuração é o meio adequado. E essa procuração é que vai ser o que está escrito, que é a forma mais adequada de se entender a procuração. Quando se fala mandato verbal, é um tanto complicado. Existe essa divergência aí, que pode gerar um pouco de problema, tá? Inclusive é interessante que vocês leiam o que a doutrina diz, porque existe uma séria divergência sobre esses aspectos. Então existe aí também como formar a procuração, né? Outorga,
as pessoas serem capazes, certo? Vamos dar um pulo nisso daí, que eu acho que são questões diferentes. Mandato tácito, é esse sim, já começa a entrar em aspectos mais tenebrosos, né? Ao contrário do que as outras espécies contratuais, né, a configuração tácita do mandato não diz respeito apenas à aceitação. Já se viu que está geralmente ligado ao caráter essencial e unilateral da procuração, né? Mas eu quero pular isso aqui para trazer um aspecto mais interessante. Artigo 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, sem autorização. Olha só, poderes que devia exercer pessoalmente. Então, existe possibilidade de como é que eu posso dizer, de subestabelecer? Se houver autorização, pode existir uma vedação da pessoa, mas ainda assim pode subestabelecer. Agora a responsabilidade vai ser daquele que recebeu o mandato, que não podia, né, sem autorização. Artigo 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra eles será considerado mero gestor de negócios, olha só, enquanto o mandante não lhe retificar os atos. Ou seja, se eu subestabeleci, só vai ter teoricamente validade se o mandante ratificar. Ratificar significa confirmar, diferente de retificar, que é corrigir. Ratificar o que foi feito, certo? Artigo 673. O terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra o mandatário, salvo se este lhe prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente. Olha só. Então, se eu, no exercício dos meus poderes, exorbitei o mandato, celebrei com o terceiro, que conhecia os meus poderes, certo? Algum negócio, ele não tem ação contra o mandatário, não tem ação contra mim, certo? Ele não tem ação contra mim, salvo, olha só as exceções, se prometeu ratificação do mandante, ou seja, me comprometi que o mandante iria fazer essa ratificação, né? Ou eu me responsabilizei pessoalmente. Aí, se eu me responsabilizei pessoalmente, obviamente existe minha responsabilidade inserida no negócio. Tá ok? (48 minutos). Vamos continuar um pouco aqui. Como contrato de mandato é uma administração, a própria lei assim o disse, pode haver a necessidade de prestação de contas, certo? Então, existe uma divergência doutrinária que vocês espero que vocês leiam, né? Está no material aí que eu entreguei a vocês. Devido prestar conta, transmitir vantagens, etc, né? Só vou deixar mais a cargo de vocês porque não tem, acho que não é muito, existem as suas divergências, né? Mas é algo bem simples de se entender. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí, tá? Obrigações do mandante, vou pular isso aqui. Subestabelecimento. O mandato é um negócio intuito pessoal, ou seja, é só para aquela pessoa. Então, baseado na confiança, né? Se existe poderes para poder efetuar esse subestabelecimento, né? Ok, se não puder, aí não pode haver, apesar de que não havendo autorização, ele pode ainda fazer, mas ele se responsabilizaria pelos atos, né? Como nós já lemos aí atrás. E pode ser com reserva de poderes, ou seja, ele pode ter um limite, as pessoas que ocorre o subestabelecimento, eles podem ter um certo limite com reserva de poderes, dentro dos limites que foi, ou sem reserva de poderes, é quando você realmente não conserva poder.
pense o seguinte: estou te cedendo, mas com reserva, eu continuo com esses mesmos poderes. Eu não vou ficar com nenhum poder. Sem reservas, pode ficar com tudo. Então, a pessoa está se eximindo agora, né, saindo desses poderes que lhes foram outorgados. Nós vimos, né, no 667, né, o mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual, né, nós já lemos, indenizar qualquer prejuízo que tenha causado por culpa sua ou daquele que subestabelecer sem autorização. Daí é importante nós termos lido esse artigo anteriormente, para ficar mais fácil de se entender estas partes. Existem os parágrafos, né, mas eu espero que vocês deem uma lida nesses parágrafos. Sendo omissa a procuração, né, quanto ao subestabelecimento, que é esse que eu queria mostrar para vocês, esse é o parágrafo 4º do artigo 667, o procurador será responsável se o subestabelecido proceder culposamente. Então, existe um risco, não significa uma vedação, né, mas acontece isso daí, né. Classificação unilateral, né, quando depósito, consensual, gratuito, mas quando existe questões onerosas, ele pode ser comutativo, não solene, óbvio. Tá. Artigo 658, né, presume-se aquela questão do profissão, né, então ele pode ser gratuito, em regra, né, mas pode ser comutativo caso seja oneroso, e não solene, né, existe uma solenidade específica para ele. Vocês podem ler um pouco aí sobre a questão do mandato e contrato consigo mesmo. Eu tenho um mandato e fizer o contrato comigo mesmo, né? Procuração em causa própria. Negócios celebrados pelo representante em conflito de interesse. E a extinção do mandato. Em relação à extinção, ela pode se dar por revogação. O que seria revogação? Artigo 686. A revogação do mandato, notificado somente pelo mandatário, não se pode opor aos terceiros que, ignorando de boa fé, com ele contratam, mas ficam salvo ao constituinte as ações que lhe for e possam, né, caber contra o procurador. Então existe. Então, é possível, né, revogação quando se retira os poderes da pessoa, e pode ser também por renúncia. O procurador faz sem reserva de poderes, né? Está no 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante que, se for prejudicado por sua inoportunidade ou pela falta de tempo a fim de promover a substituição do procurador, será indenizado, olha só, que é importante olhar o mandatário, pelo mandatário, ó. Se não for sem respeitar um certo lapso, né, será indenizado, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável e que não lhe era dado subestabelecer. Aí nesses casos, se não era possível estabelecer, né, aí é outra coisa. Morte seria outra possibilidade, né? Mudança de estado também seria uma outra possibilidade. Bom, e aí nós entraremos agora em fiança. Vou parar esse vídeo aqui agora, porque a partir de fiança nós vamos entrar em um outro aspecto desses contratos. Na verdade, deixa eu olhar aqui só um minuto. É isso mesmo. Então pronto. A gente volta depois falando, nós vamos encerrar as aulas com fiança, compra e venda, certo? Aí vamos falar sobre troca, sobre locação, prestação de serviço, empreitada e seguro, certo? Abração aí para vocês. Valeu, galera.